O trabalho tarda, mas ele não falha, tá ligado? Eu não consegui gravar nenhum vídeo aqui pro Fred, nem de segunda, nem de terça, nem de quarta. Eu não consegui gravar em nenhum desses dias um vídeo pra cá. E por conta disso eu acabei não fazendo um vídeo sobre o nosso mano Robert Kubica, né? Como o Galvão bem nos ensinou, Robert Kubica. Não é Kubica, é Kubica. Kubica, como você preferir, Kubica ou Kubica, né? Não sei qual que dos dois é o certo, só sei que tem o tsa no final. Mas é isso. O vídeo tá certo, voltei a postar às 6h30 da manhã, você já pode tomar café, tá tudo certo. Se bem que eu acho que esse vídeo não vai estar saindo de manhã deve estar saindo o vídeo do Radiar, na verdade. Então você já pode almoçar. Ou tomar café da tarde, vai depender do meu humor e de quando eu vou postar esse vídeo. Mas o objetivo desse vídeo aqui é de falar o quão foda eu acho o piloto Robert Kubica. O quão foda Robert Kubica é. E quão pouco crédito ele merece por isso. Exatamente por não estar na Fórmula 1. Às vezes a gente perde tantas histórias fodas porque um piloto não tá na F1, sabe? E o Robert Kubica é uma dessas histórias. Eu realmente acho ele um piloto espetacular. Ele venceu, né, as 24 horas de Le Mans, a primeira vitória de 24 horas de Le Mans da carreira dele. Já tá no WEC há algum tempo. E essa vitória ela vale muito mais, pelo menos do que para alguns outros pilotos valeriam nessa etapa. Por tudo que aconteceu com o Kubica e também por questão, tipo, do que foi pra ele conseguir essa vitória. Porque não foi só chegar lá, correr, pegar o carro mais rápido e vencer. Ele teve tanto problema, não só na carreira dele em geral, na Fórmula 1, quase tendo um acidente fatal, no Rally, quase tendo um acidente fatal, mas na WEC, o tanto de azar, o tanto de merda que ele passou pra conseguir essa vitória. Então eu acho que não tinha um piloto que merecia mais isso que o Robert Kubica. E a história dele é muito curiosa, porque a história dele é realmente uma história de superação, tá ligado? O Kubica, ele, diferente de muitos pilotos, da maioria, diferente de, sei lá, 99% dos pilotos, ele não nasceu em berço de ouro. O Kubica não nasceu em berço de ouro. Ele nasceu de uma família, não era pobre também, não vou mentir pra vocês, assim, não, é muito, extremamente raro, praticamente impossível, ou impossível, pra que alguém de família pobre chegue na Fórmula 1. Mas ele não nasceu em berço de ouro, ele não era milionário, a família dele não era milionária, né? Tinha dinheiro pra viver a vida deles. Só que quando ele era pequeno, ele se interessou por carrinhos de corrida e o pai dele fez um empréstimo e comprou de presente pro filho um kartzinho pra ele poder brincar, né? Poder participar das corridinhas, poder ir no kartódromo, correr e tal, sem precisar ficar pagando toda vez pra alugar um kart. E ele fez um empréstimo e deu de presente pro filho. Tipo, ó, filho, aqui não tinha dinheiro pra comprar um kart pra você, mas fiz um empréstimo e eu vou pagando aqui, você pode correr lá e se divertir. E o moleque era diferente. Ele chegava na pista e ele destruía todo mundo. Cara, era um kart simples, era um kart usado. E ele destruía todo mundo na pista. Ele não tinha o melhor equipamento. Ele não tinha um mecânico particular. Era ele que chegava lá, ele e o pai dele mexiam no kart em casa, ele chegava lá e começava a vencer tudo. Ele conquistou, acho que em 3 anos, eu não lembro agora, 6 campeonatos de kart, um negócio assim. E foi aí que as pessoas começaram a comentar, tipo, pro pai dele, ó, teu filho tem um talento, tá ligado? Se vocês investirem nisso, talvez dê certo. E o pai dele decidiu então apostar nisso, né? Mandou ele pra fora, mandou ele pra competir em outros campeonatos e começou a tirar dinheiro de onde ele não tinha pra que o Kubica pudesse correr. Tanto que é engraçado, você pega as fotos de campeonatos de kart, de quando o Kubica era mais novo, e tipo, você vê os carrinhos, os outros kartzinhos em volta, né, do Kubica, e é tipo, todo mundo pintado, lotado de patrocinador e o Kubica com kart branco ali. Capacete branco. Porque ele não tinha. Claro, ele tinha alguns patrocinadores, algumas pessoas que ajudavam, mas, tipo, é distoante, é bizarro a diferença do kart dele pro kart das pessoas que ele corria junto. E mesmo assim, ele chegava lá e vencia as corridas. E, eventualmente, ele conseguiu uma oportunidade de ir pra Fórmula 4 italiana. Só que a família dele, ainda assim, não tinha o dinheiro necessário para manter ele totalmente lá. E daí tem algumas histórias, não sei o quão reais, né, até que ponto chega a verdade dessas histórias, mas de que ele dormia na fábrica da equipe dele e várias vezes os mecânicos da equipe, tipo, levavam almoço de casa pra ele poder comer. Pra ele não ter, porque ele não, tipo, muitas vezes ele tinha que escolher onde ele ia gastar o dinheiro dele enquanto ele tava competindo nas categorias. E os mecânicos, tipo, mano, é óbvio que os mecânicos vão, porra, uma criança passando fome, velho.
Não vou deixar isso acontecer. Chegavam lá, levavam comida pra ele e tal. Na verdade, isso foi antes da Fórmula 4, se eu não me engano. Me fugiu agora da memória se foi antes ou depois da Fórmula 4 essa história. Mas ele chega na Fórmula 4 italiana com toda essa história. Acho que ele dormia no chão da fábrica. Acho que ele, tipo, não ia pra outro lugar pra focar um dinheiro no que precisava usar. Que era em correr. E ele recebia comida dos mecânicos pra que ele pudesse, tipo, continuar fazendo as coisas ali. E ele foi lá e ganhava tudo. Foi, na verdade, na Fórmula 2000 da Itália, né? Que ele competiu, na verdade. Ele foi segundo colocado na Fórmula 2000 da Itália de 2002. Eu tô olhando aqui tudo certinho. O campeão daquele ano foi o José Maria Lopes, que virou piloto da WEC. Depois o argentino que virou piloto da WEC. Mas no ano anterior, anos anteriores, 2 anos antes, o Felipe Massa tinha sido campeão. Outros pilotos que foram campeões dessa categoria foram o Pastor Maldonado. Então, pilotos de alto nível que chegavam ali. O próprio José Maria Lopes é piloto da WEC, não é qualquer piloto que vencia essa categoria. E ele acaba chegando em segundo lugar atrás do José Maria Lopes, mas ele continua escalando nas categorias. Ele vai até a Fórmula 3 Euroseries e na Fórmula Renault 3.5 ele é campeão. Inclusive, um dos pilotos que estava nessa temporada é o Will Power, né, que vai ser um dos grandes nomes da Indy anos depois. Então, ele vai bem nas categorias de base. O único título, de fato, que ele acaba tendo é esse da Fórmula 3.5, Renault. Mas é suficiente, porque é uma categoria que já era alta. E é suficiente para que ele ganhe oportunidade na Fórmula 1. Em 2005, como piloto de testes da Renault. E em 2006, como piloto da Sauber. E logo no primeiro ano, ele conquista um pódio já. E aí a gente chega em 2007. Que ele sofreu um dos acidentes mais feios, a gente pode dizer, do século. Se não o mais feio. Não é o mais feio, do Grosjean, na verdade, né, seria. Mas um dos acidentes mais feios do século, pelo menos. Eu não vi ao vivo, porque como eu já falei, eu comecei a assistir Fórmula 1 em 2010. Mas, quando eu já reassisti aquela corrida. Reassisti não, né? Eu já assisti aquela corrida, né, o VT dela. E eu assisti em português com a narração do Galvão. E, cara, é muito nítido a voz do Galvão naquele acidente. O Galvão, depois, quando ele vê a cena, ele já dá o Kubica como morto. Pelo tom de voz, ele não vai falar, ele não vai anunciar, né? Mas, pelo tom de voz, ele já deixa claro o que ele pensa que aconteceu. Porque o acidente foi feio. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, por questão de strike do YouTube. Mas eu tento pelo menos deixar uma imagem, alguma coisa aqui. Porque foi feio. E ele sobreviveu. Mais uma vez o Kubica sobreviveu. Mais uma vez o Kubica não desistiu. Dessa vez da própria vida, né? Antes do sonho e dessa vez da própria vida. E ele voltou. E em 2008, nessa mesma pista que ele quase perdeu a vida um ano antes, ele foi lá e venceu a corrida. A primeira e, infelizmente, única vitória da carreira dele na Fórmula 1. Eventualmente ele ia conseguir 12 pódios na F1, né, passando o tempo de Sauber e eventualmente 2010 de Renault, que é quando ele faz a melhor temporada da vida dele pra mim. 2010 ele foi espetacular naquela Renault. Foi a minha primeira temporada. Essa eu tenho memórias muito grandes de ver o Kubica. E já reassisti a temporada, agora sim reassisti, tá certo. E cara, o Kubica é realmente fenomenal. O que ele faz com aquela Renault, o trabalho que ele faz em 2010 é absurdo. Ele foi muito bem, ele correu demais naquele ano. E o que tudo indicava... Ao que tudo indicava, não. Foi confirmado já, né, pela própria Ferrari. Ele recebeu uma proposta para pilotar na Ferrari. A Ferrari não era o melhor carro, né? A gente viu como foi as situações, o próprio Alonso batendo na trave. Mas ele recebeu a proposta para substituir o Felipe Massa na Ferrari. Até que em 2011, fora da F1, ele decidiu participar do Rally de Andorra. E aí sim ele sofreu um acidente feio. Mais feio ainda que o do Canadá. O acidente foi tão feio que o Kubica ficou preso naquele carro por mais de 1 hora. Depois do acidente, porque o pessoal não conseguia tirar ele. E esse acidente feriu gravemente o braço dele. Feriu gravemente o braço dele. Se você já viu vídeos do Que Pode Esse, né, o meu outro canal, eu faço brincadeiras, que nesse vídeo eu acho que não cabe fazer, mas eu faço brincadeiras, eu zoo e tal. E
E eu faço isso tudo porque eu gosto muito do Kubica, e essa é a verdade. Eu sou um grande fã do cara. Porque pela segunda vez na vida, porque pela terceira vez na vida, quando tudo parecia que ia dar errado pra ele, ele não desistiu. E pela segunda vez na vida, ele não desistiu da própria vida. Em situações que ele poderia ter perdido ela. Porque desde pequeno ele sempre demonstrou que ele nunca ia desistir de nada até ele conseguir o sonho dele. Até ele conquistar algo que realmente valesse o talento que Robert Kubica tinha. E não era um acidente de rally que destruiu o braço dele e que impedia ele de continuar. Ele fica muito tempo fora, ele corre em outras categorias, de forma inconsistente, nunca consegue competir corretamente, apesar de que em 2013 ele ainda ganha a Fórmula 2 do Rally, né, o WRC2. O cara volta pro Rally. Ele quase morre, ele perde praticamente o braço no Rally e ele volta pro Rally. Então ele vai, faz alguns stints no Mundial de Rally, até que em 2019 ele recebe uma nova oportunidade na Williams. E lá ele faz o único ponto da equipe na temporada naquele carro tenebroso. Com um volante completamente adaptado para que ele não precisasse se preocupar tanto em usar o braço lesionado. Para que ele pudesse focar somente em usar o braço que tivesse bom. E mesmo assim, mesmo na maior parte do ano ele ficando atrás do Russell, ele ainda assim fez o único ponto da equipe em 2019. No GP da Alemanha. Mas claramente a Fórmula 1 não estava mais para ele. Qualquer coisa que te atrapalhe na Fórmula 1 é suficiente para tirar resultados de Fórmula 1 exatamente sobre esses mínimos décimos. E isso acabou com a chance dele. Apesar do talento que ele tinha, acabou com a chance dele. Mas tinha um lugar que ele ainda podia conseguir um título à altura da carreira dele, que era na WEC. E ele recebeu essa oportunidade, ele foi correr na WEC. Ele correu na WEC em 2022, 2023, 2024 e agora em 2025 ele participou do Mundial de Endurance. E ele correu as 24 horas de Le Mans. Ele sempre participou no LMP2, no caso, nas 24 horas de Le Mans. Em 2022 e 2023, ele participou das 24 horas de Le Mans. E lá ele ficou em segundo nas 24 horas de Le Mans. Ele ficou em segundo em 22 e em 23. Em 24, já correndo no Hypercar, que é a categoria nobre do Endurance, ele abandona. Mesmo tendo um carro para vencer a corrida, ele abandona. E agora, em 2025, finalmente, ele consegue vencer essa corrida. Finalmente, um piloto do nível e do tamanho que é o Robert Kubica e o que é a carreira dele, tem um título, mesmo que não seja o título do campeonato ainda, mas tem um título que representa o tamanho de Robert Kubica no automobilismo. O que ele é, o que ele representa, tudo que ele passou. Essa conquista das 24 horas de Le Mans é muito mais pra ele do que só uma vitória. É um atestado do piloto foda que ele é. Mesmo com tudo acontecendo para que ele pudesse desistir, ele tava lá. E ele ganha as 24 horas de Le Mans. Isso é absurdo, cara. Isso é absurdo. E ele ganha ao lado do Yi Fei também, que é um piloto que eu gosto muito. É um piloto que tinha era uma grande promessa nas categorias de base, mas acabou não vingando tanto. E na WEC vem dando certo na Ferrari. Mas o Kubica conseguir essa vitória, cara, é a cereja no bolo pra finalmente um cara do tamanho dele ter um título que realmente tem o peso da carreira do cara que nem quando a morte bateu na porta dele, 2 vezes, ele desistiu de realizar o sonho dele. Então esse vídeo aqui é só pra dar os parabéns, porque Robert Kubica, como diria meu mano Everaldo Marques, você é ridículo, cara.